Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos novamente aqui reunidos para gravar mais um vídeo, mais um ensino da palavra de Deus. E hoje nós queremos trazer um assunto bem interessante e com bastante curiosidade de muitos irmãos que ficam, às vezes, de uma forma polemicamente debruçados sobre esse assunto, tentando explicar, entender sobre esta passagem bíblica que se encontra nos três evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos e Lucas. Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8 também, que fala sobre a passagem que Jesus chega até um local chamado Gardara e encontra um homem possesso por demônio, a qual recebe a nomenclatura de Gadareno, chamado de homem demoniado, né? Um homem que era oprimido e levado a uma possessão de uma legião de demônios, de maneira que ele mesmo andava nu, de uma forma que ele mesmo morava em sepulcros e se machucava, se cortava com pedras e atormentava todo o povo que morava ao redor daquele local. De maneira que o povo se reuniu algumas vezes e amarraram ele com corrente, mas a possessão, a força dos demônios que estavam naquele homem, rebentava as correntes. E certa vez Jesus chegou naquele local e aquele homem perigoso, possesso, perturbado, viu o Senhor Jesus e correu como de outrora ele corria quando via uma pessoa, mas as pessoas que viam ele fugiam, porque ele era um homem violento, forte, e trazia prejuízo, trazia violência, machucava as pessoas. Só que agora estava ali a maior autoridade espiritual que existe. Estava ali o Verbo vivo, Cristo ressurreto. Então Jesus chegou naquele local, e aquele homem veio correndo, como era de costume, mas quando ele viu que era o Senhor Jesus, ele se prostrou em adoração. Mas quando nós falamos em adoração nesta forma que nós estamos lendo, vendo nestes três evangelhos sinóticos, é prostração, se dobrar, se ajoelhar. Quando se prostram, biblicamente isso é uma referência sobre adoração. Quando os magos vieram do Oriente e encontraram o menino Jesus numa manjedoura, a Bíblia diz que eles o adoraram. Mas não adoraram com cânticos, com louvor. A forma de adoração dele era prostrar-se, se ajoelhar, reverenciar. E esse homem possesso estava reverenciando a divindade, a autoridade e a deidade de Cristo naquele momento. E quando eles viram que Jesus estava ali, ele disse: Jesus, filho de Deus, viesse nos atormentar antes do nosso tempo. Jesus expulsou eles e eles disseram: Senhor, já que o Senhor vai nos expulsar, permita que nós entramos naquelas manadas de porcos. Jesus o permitiu e os demônios saíram daquele homem e entraram numa manada de porcos e aqueles porcos ficaram completamente possuídos, perturbados de uma maneira tão terrível que se jogaram de um abismo e morreram todos. Os homens que cuidavam dos porcos correram para a cidade, para a aldeia e contaram o testemunho do que ocorreu com aquele homem que outrora era possesso e endemoniado, mas agora, recebendo o benefício do poder e da autoridade de Jesus, ele é livre. E aqueles homens vieram, trouxeram o povo, a Bíblia diz, trouxeram todo o povo das aldeias que ali estavam, e eles viram aquele homem completamente saudável, vestido em seu juízo perfeito. Mas ainda assim não foi suficiente. Eles pegaram e excluíram, expulsaram, trataram o Senhor Jesus mal e mandaram que ele fosse embora. E dentro desta visão, desta história, dentro desse testemunho dos três evangelhos sinóticos, o Senhor Jesus trouxe um ensinamento muito profundo e nós queremos meditar o que o Senhor Jesus estava nos ensinando. Mas antes de nós começar a estudar, quero te convidar você a se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, é a primeira vez que você está conosco, ou talvez já tenha assistido nossos vídeos, mas não se inscreveu. Embaixo do vídeo em vermelho está escrito inscrever. Clica ali, querido amado irmãos, e você estará inscrito automaticamente, não paga nada, mas ajuda muito o nosso canal. Deixe o seu like, seu comentário. Vamos estudar então o que significa. Porque uma irmã chamada Rosali nos pediu para fazer um vídeo que explicasse, porque muitas pessoas têm curiosidade e às vezes não entende por causa deste envolvimento que o Senhor Jesus teve, permitindo que os espíritos malignos entrassem naqueles porcos. Mas primeira coisa, nós precisamos aprender alguma coisa. Olha, entenda. Quando Jesus chegou naquele lugar chamado Gardara, havia uma multidão de porcos, uma manada de porcos. Já aí nos indica que não é um lugar, um território dos judeus. Porque os porcos são animais impuros, judeus não moram, não criam,
e nem come porcos, porque está dentro da lei mosaica. Então, o primeiro ponto, nós precisamos ver que aquele local não é um local do judaísmo, do povo de Israel. Segundo ponto, nós podemos ver que ali havia uma manada de porcos que ali tinha cerca de 2.000 porcos. Veja, e depois nós podemos também ver que quando aqueles demônios viram, na pessoa daquele homem, viram Jesus, eles já imediatamente viram que Jesus é Filho de Deus, declarando e reconhecendo a autoridade máxima de Jesus. Mas quando Jesus começa a trabalhar, a agir naquele homem, ele está deixando nas entrelinhas das Bíblias Sagradas mais um ensinamento, porque Jesus é o mestre dos mestres, Jesus é o pedagogo por excelência, e tudo que ele deixou escrito é para ensinamento da igreja, daqueles que são leitores da Bíblia. Ele ensinava na prática e na teoria. Então, primeiro Jesus mostra, aleluia, para nós, que aqueles demônios que estavam ali são anjos caídos, e eles são tão maus, que quando eles saíram do homem, expulso por Jesus, eles não podiam ficar um minuto sem fazer maldade a alguém. E assim eles pediram e entraram nos porcos para atormentar aqueles porcos. E segundo ponto, mostra também o coração duro daquele povo, porque eles viram a vida que aquele homem tinha antigamente, como perturbava o povo de Gadara, como ele sofria em cadeias espirituais, se machucando e morando em sepulcro, numa solidão, numa depressão. Agora eles viram o benefício que Jesus fez àquele homem sendo liberto, e agora com o juízo perfeito e vestido. Ainda assim eles não se quebrantaram, ao contrário, eles expulsaram o Senhor Jesus. Eles não quiseram aceitar a Jesus. Eles não concordaram com a grande obra salvificante e libertadora de Jesus. Veja quão terrível é o coração do homem que está sem Deus, que pensa somente em si próprio, na sua idolatria. Mas por que Jesus permitiu que os demônios entrassem naqueles porcos? Jesus está trazendo um ensinamento espiritual para toda a igreja e para aqueles que leem a Bíblia. Pois se não houvesse essa passagem de Mateus, Marcos e Lucas, nós não teríamos como contestar ou como explicar biblicamente um assunto desta referência. Quando nós vimos que Jesus expulsou os demônios e os demônios entraram nos porcos, nós podemos aprender que os demônios também podem possuir animais. Eles não possuem somente seres humanos, mas todos os seres viventes, eles têm. E eles podem possuir, independente de qual seja o animal, desde um pássaro a um elefante, de um porco de animal impuro, ou a qualquer outro tipo de porcos ou animais. Então Jesus nos traz ensinamento, sim, que os demônios podem possuir pessoas e animais, para que nós possamos aprender. Por isso que ele deixou bem claro nas entrelinhas esta passagem, porque a igreja precisa ter conhecimento do inimigo, precisa ter conhecimento da ação maligna dos demônios do diabo. Então nós podemos, pela Bíblia Sagrada, mostrar e ficar alerta, ficar orando e vigiando, sabendo que também os demônios podem usar como ferramentas de prejuízo ou de ataque à igreja, às pessoas, os animais. Mas tanto Jesus nos deu poder para expulsar os demônios das pessoas, quanto dos animais igualmente. Mas por que Jesus deixou, aleluia, que os demônios entrassem nos porcos? Primeiramente, para nos ensinar sobre essa possessão de animais. Mas também conta na história secular que ali, em Gadara, havia um templo ao deus Zeus, um deus romano, aonde eles ofereciam sacrifício de porcos, aleluia, em adoração àquele deus, que na verdade é um príncipe das trevas. Então Jesus chegou ali para acabar com isso. Eles talvez estivessem preparando toda aquela manada de 2.000 porcos para oferecer a Zeus, mas Jesus chegou ali para destruir o sacrifício. Jesus chegou ali para levantar um altar da palavra, do sangue e da revelação da libertação, porque Jesus veio para libertar os cativos. E por isso, dentro deste grande ensinamento que Jesus trouxe, mostrando o coração duro do homem sem Deus, mostrando do amor ágape de Deus, aonde ele foi, Jesus entrou no lugar impuro para libertar o que estava cativo e dar uma nova esperança, de maneira que aquele homem desejou, depois de liberto e vestido, a ser um companheiro, seguidor de Jesus junto com os apóstolos. Jesus disse para ele: não, volta para a tua casa, no lugar chamado Decálogo,
e vai, ensine, fale o que Deus fez por você. E assim Deus, na pessoa de Jesus, trazendo um grande ensinamento referente a homens e mulheres que estão presos e oprimidos, depressivos, aprisionados por demônios. Então, se você está ouvindo, está vendo esse ensinamento, eu quero te dizer, se você conhece pessoas que estão possessas, perturbadas por demônios, leve até alguém que está na direção do Espírito Santo, leve de uma igreja para que possam ser libertos. Jesus ainda liberta, Jesus ainda transforma, e assim como fez com o homem gadareno, pode fazer com qualquer outra pessoa. Ainda possa também fazer com animais. Receba esta autoridade que o Senhor Jesus deu para cada um de nós, e por isso aprenda com este ensinamento que os demônios são demônios maus, são anjos caídos, e eles podem possuir crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres, independente das suas condições financeiras, independente do seu intelecto, e podem ainda possuir animais. Por isso que Jesus trouxe esse ensinamento nos evangelhos sinóticos, para que nós, a igreja do Deus vivo, que é a maior autoridade espiritual na terra, possamos ter este conhecimento para guerrear as guerras contra as potestades, principados, legiões e castas de demônios. Espero que este ensinamento na guerra espiritual, no mundo espiritual, possa ter sido alicerçado para ter o conhecimento referente a esta passagem bíblica. Eu quero orar por você. E se você aí que está do outro lado do vídeo, está sendo perturbado por algum espírito, eu neste momento, ainda que longe da tua casa, da tua pessoa, mas na omnipresença do nome de Jesus, eu repreendo agora. E eu oro. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda a potestade, principado, legiões e castos demônios que possam estar perturbando este homem, esta mulher, sua casa, sua família e seus animais. Em nome de Jesus agora, caia por terra todo tipo de ação do diabo e de demônios contra estas casas e pessoas que estão me assistindo. Pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, eu te abençoo. Pelo poder do nome de Jesus, seja livre, liberto e receba agora a presença e a graça do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, fique na paz e que o Senhor Jesus venha abençoar a vossa vida. Deus abençoe.